Olá, aqui é o professor Gilson de Mendonça. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a fisiologia do sistema endócrino, mais precisamente sobre pâncreas endócrino. O pâncreas é um órgão que apresenta duas regiões distintas, uma denominada pâncreas endócrino, que é o objetivo da nossa aula de hoje, e que secreta alguns hormônios. A outra região do pâncreas é chamada pâncreas exócrino, que está envolvido, relacionado com a secreção do suco pancreático, cuja finalidade é participar do processo digestivo. Não interessa nesse momento. O pâncreas endócrino, ou a região endócrina do pâncreas, produz dois principais hormônios de natureza peptídica, a insulina e o glucagon. Esses hormônios, eles estão relacionados com a regulação de todo o metabolismo energético do organismo. Mais precisamente, a regulação do metabolismo da glicose, dos ácidos graxos e dos aminoácidos. Além desses dois hormônios, da insulina e do glucagon, também é secretado pela região endócrina do pâncreas outros mediadores químicos, tais como a somatostatina e o polipeptídeo pancreático. As células que secretam os hormônios pancreáticos, elas se organizam, se agrupam em regiões que são denominadas ilhotas de Langerhans, que correspondem a aproximadamente 1 a 2% da massa pancreática. Então, proporcionalmente, a parte endócrina do pâncreas, as células endócrinas do pâncreas, representam um percentual muito pequeno do total do órgão. Os hormônios pancreáticos, eles são secretados por células diferentes. Não são todas as células que têm a capacidade de secretar todos os hormônios. Dessa forma, as células, denominadas células beta do pâncreas, são as responsáveis pela secreção do hormônio insulina. As células alfa são as responsáveis pela secreção do glucagon. E as células delta são as responsáveis pela secreção da somatostatina. A insulina. A insulina é um hormônio que vai ser liberado sempre que houver aumento de energia da dieta. Sempre que o indivíduo estiver consumindo uma dieta mais energética ou mais rica em energia, haverá um estímulo para a secreção da insulina. E a insulina é o hormônio responsável pelo armazenamento do excesso da energia e dos nutrientes dos substratos energéticos que esse indivíduo possa estar consumindo. A síntese da insulina, a formação desse hormônio, é como todo hormônio polipeptídico, ou seja, envolve síntese proteica, envolve transcrição de DNA, tradução de RNA mensageiro, formação da molécula nos ribossomos e depois a lapidação final do complexo de Golgi. Então, forma-se o pré-pro-hormônio, o pro-hormônio e finalmente o hormônio no complexo de Golgi. É um processo de síntese normal como toda molécula proteica. A secreção da insulina, aí existem algumas particularidades. A secreção da insulina pelas células beta do pâncreas, ela é diretamente relacionada à presença da glicose, né, que é o carboidrato aí mais simples, né, e que normalmente a parte das espécies animais é que utilizam como substrato energético. Quando existir glicose suficiente na corrente circulatória, essa glicose chega até o pâncreas, chega até as células beta do pâncreas, e através de um transportador existente na membrana das células beta do pâncreas, esse transportador recebe o nome de GLUT2, a abreviatura de GLUT2. Na verdade, existem vários tipos de transportadores GLUT. O GLUT2 é o transportador das células beta. A glicose é então transportada para o interior da célula beta do pâncreas por esse mecanismo chamado GLUT2. No interior da célula beta, a glicose entra na via glicolítica, por ação da enzima glicosinase, é transformada, é levada até o estágio de glicose 6-fosfato.
Essa glicose 6-fosfato naturalmente sofre o processo de oxidação para a formação e geração de ATP e a geração então de moléculas energéticas na célula. Aumenta com isso a concentração de ATP na célula beta, no interior da célula beta do pâncreas. Na membrana da célula beta, existem também canais, proteínas de canal, que são canais para o potássio. Naturalmente, né, normalmente, a tendência é o potássio sair da célula, em função do seu gradiente de concentração. Então, naturalmente, o potássio, estando esses canais abertos, o potássio vaza, o potássio sai da célula. Só que esses canais, eles são operados, eles são mediados pelo ATP, eles sofrem a ação, a regulação pelo ATP. E o ATP, ele fecha esses canais de potássio. Então, quando nós temos ingresso da glicose na célula, a oxidação dessa glicose até ATP e aumento da concentração de ATP intracelular, o ATP fecha os canais de potássio. O potássio fica preso no interior da célula beta, não conseguindo sair, né, não conseguindo se difundir através da membrana para o espaço extracelular. O aumento na concentração de potássio no interior da célula beta faz com que haja um processo de despolarização dessa célula, por causa do aumento, né, da concentração de cargas positivas. Isso é um processo de despolarização, cargas positivas do potássio. Então, a célula sofre um processo de despolarização. Essa despolarização promove a abertura de canais de cálcio na membrana dessa célula beta também. Esses canais de cálcio são voltagem dependentes. Então, com a despolarização ocasionada pelo aprisionamento do potássio no interior da célula, abrem-se os canais de cálcio. O cálcio, então, se difunde do meio extracelular para o intracelular, ingressa, portanto, na célula beta do pâncreas e, dessa forma, temos um aumento na concentração de cálcio no interior da célula. O aumento na concentração de cálcio no interior da célula beta promove a migração das vesículas secretoras. O que nós temos dentro dessas vesículas secretoras? As moléculas de insulina, o hormônio, né, que é justamente o objeto do nosso estudo agora. As vesículas secretoras, com o aumento da concentração de cálcio, migram, se fundem com a membrana celular e, no processo de exocitose, se rompem e a insulina, então, é secretada. É liberada, essa insulina vai ser derramada na corrente circulatória e, através do sangue, através da corrente circulatória, vai se distribuir para todo o organismo. Esse é o mecanismo de secreção de insulina pelo pâncreas, de secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. Percebe-se, então, que o sinalizador é a glicose, a própria glicose, né? Presença de glicose. Havendo presença de glicose, todo esse mecanismo se desencadeia na célula e a insulina, então, é secretada. Os transportadores de glicose, como já citado anteriormente, são denominados, né, são conhecidos pelas abreviaturas de GLUT. Nós temos vários tipos de GLUT. Temos GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5. A sua presença ela está relacionada a determinadas regiões. Predomínio desses transportadores acontece em determinadas células de determinadas regiões. Por exemplo, os transportadores do tipo GLUT1, eles estão localizados principalmente na membrana dos eritrócitos, né, dos glóbulos vermelhos, nas membranas das células nervosas do tecido cerebral e vários outros tecidos não específicos. Os transportadores GLUT2, eles estão presentes no fígado, né, nos hepatócitos, nas células intestinais e, como citado no slide anterior, no mecanismo de secreção da insulina, eles estão localizados também nas células beta do pâncreas. Os transportadores GLUT3 proporcionalmente mais presentes no cérebro, GLUT4, que nos interessa particularmente, presentes na membrana das células musculares, especialmente o músculo esquelético e na membrana dos adipócitos, e o GLUT5 mais predominante no intestino, nas células intestinais e também nos hepatócitos. Bom, além desse predomínio, de acordo com a região, esses transportadores, esses GLUT, a maioria deles não é dependente de insulina, exceto o GLUT4. O GLUT4, sim. O transportador GLUT4 ele é dependente do hormônio para funcionar. Ele é dependente da insulina.
Os outros não. O que significa isso? Significa que o ingresso, por exemplo, o ingresso de glicose nos eritrócitos não depende da ação do hormônio insulina. O aporte de glicose às células nervosas, ao tecido nervoso, aos neurônios, não depende da insulina. O aporte de glicose às células hepáticas, aos hepatócitos, também não depende da insulina. Então, a insulina é um hormônio importante para a deposição da glicose naquelas células em que há receptores do tipo GLUT4, que são especificamente as células tecido muscular e tecido adiposo. Por isso que músculo e tecido adiposo são os locais de eleição, de predileção para o armazenamento da glicose e funcionam como grandes reservatórios de glicose. No músculo, a glicose transformada em glicogênio, tecido adiposo, a glicose entrando como esqueleto carbônico para a formação dos triglicerídeos. No tecido muscular, no tecido e nos hepatócitos, o transportador GLUT4, como é que funciona esse ingresso, né, de glicose via GLUT4 e via insulina? Na membrana das células, existem receptores para o hormônio, obviamente, né? Existe receptor para a insulina. Quando a insulina se liga a esse receptor, desencadeia uma série de reações intracelulares com a fosforilação de algumas enzimas, e os transportadores do tipo GLUT4, normalmente estão localizados nessas células-alvo, dentro das células em vesículas, armazenados em vesículas intracelulares. Quando a insulina se liga ao seu hormônio na membrana, desencadeia toda a resposta intracelular, fosforila algumas enzimas, essas vesículas intracelulares são incorporadas ou se ligam à membrana da célula e o receptor, o transportador GLUT4, ele é inserido na membrana. Esse transportador GLUT4 inserido na membrana, ele consegue agora capturar a glicose que estava livre no meio extracelular, no sangue, né? Uma vez a glicose se ligando ao transportador GLUT4, esse transportador ele é novamente endocitado. E por endocitose ele reingressa na célula, só que agora ele reingressa com a glicose. Ele pega a glicose lá fora e puxa para dentro da célula. Só que essa expressão do transportador na membrana celular, essa translocação, essa inserção do transportador GLUT4 na membrana celular depende da ação da insulina. Isso nas células, especialmente músculo, tecido adiposo e alguns hepatócitos. Os efeitos metabólicos esperados da insulina. No metabolismo dos carboidratos, a insulina diminui, a ação global da insulina é diminuir a concentração sanguínea de glicose, e isso é conseguido pelo aumento no transporte de glicose, né, através das membranas das células-alvo. As células-alvo aqui especificamente que nos referimos é o tecido muscular, células musculares e células adiposas, através do mecanismo agora há pouco citado. A insulina também estimula a glicólise no músculo e no tecido adiposo, tá? Então ela estimula, além de estimular o aporte, né, da glicose às células, também estimula a queima dessa glicose, a lise. Estimula a formação do glicogênio, e aí glicogênio é basicamente no fígado e no músculo, e alguma coisinha no tecido adiposo, mas os depósitos de glicogênio, por excelência no organismo, são o fígado e o tecido muscular. Então a glicose pode ser transformada em glicogênio por estimulação da insulina, e assim o glicogênio é uma substância de reserva, né? Fica armazenada nesses órgãos, nesses tecidos. A insulina inibe a gliconeogênese e a glicogenólise no fígado. Então, os processos, gliconeogênese é o processo de síntese de glicose, né? A partir de compostos não glicídicos. E a glicogenólise é a degradação do glicogênio. Esses dois processos são inibidos pela insulina, o que faz sentido, né? Porque se tem glicose suficiente, não precisa produzir mais e não precisa degradar os substratos, né? As formas de armazenamento que já existem. E a insulina também consegue inibir a glicogenólise no músculo. Então, o glicogênio muscular, sob a ação da insulina, é de certa forma poupado. Dessa forma, a insulina contribui para a diminuição da concentração sanguínea de glicose. No metabolismo dos lipídios, a insulina diminui também a concentração sanguínea de ácidos graxos. Ela consegue isso aumentando
a síntese de ácidos graxos e triacilglicerol nos tecidos de reserva, né? Aumentando a captação de triglicerídeos no tecido adiposo e muscular a partir do sangue. Então, esses triglicerídeos são formados nas células e são armazenados. Dessa forma, né, economiza, né, os ácidos graxos. Aumenta a velocidade de síntese de colesterol no fígado, que também contribui para a diminuição de ácidos graxos no sangue. Inibe a lipólise, é um efeito chamado efeito poupador da insulina, né? A lipólise, a queima, a lise, a degradação dos ácidos graxos, a oxidação dos ácidos graxos, ela é inibida por ação da insulina, dessa forma, né, poupando esses substratos. E também a insulina também inibe a oxidação dos ácidos graxos no músculo e no fígado. Então, esses substratos energéticos deixam de ser utilizados em grande intensidade, especialmente no tecido muscular e no fígado, por inibição sofrida pela insulina. No metabolismo das proteínas, a insulina diminui a concentração sanguínea também de aminoácidos. E esse é um efeito chamado efeito anabólico importantíssimo do hormônio. A insulina aumenta o transporte e a captação de aminoácidos pelas células, aminoácidos livres. Nas células, ela também estimula a síntese proteica, né, tanto no músculo quanto no fígado e em outros locais do organismo. Então, com isso, há um trabalho, né, um efeito anabólico importante de formação de moléculas proteicas, né, de síntese proteica. E aliado a isso, a insulina também inibe a degradação proteica muscular, inibe a proteólise no músculo. Se ela inibe a proteólise e estimula a síntese proteica, isso aí gera anabolismo, né? Isso aí a balança pende para o lado do anabolismo em detrimento do catabolismo. E isso é um efeito anabólico importantíssimo da insulina em todas as espécies animais, obviamente, em todas as idades, mas principalmente naqueles animais jovens. O crescimento é um fenômeno que se dá e acontece de maneira normal quando há uma ação adequada da insulina no organismo do indivíduo. O glucagon, se os efeitos da insulina foram bem entendidos, o glucagon fica fácil de entender, porque o glucagon faz exatamente o contrário. O glucagon ele é um hormônio que ele vai ser liberado sempre que houver um processo inverso àquele de liberação da insulina. O glucagon é liberado quando diminui o teor de glicose no sangue, ou seja, quando diminui, né, o aporte, diminui a glicemia, diminui a circulação e distribuição de substratos energéticos, especialmente glicose, aos tecidos. O glucagon, uma vez liberado, ele estimula a glicogenólise e a gliconeogênese no fígado, então ele vai estimular a lise do glicogênio, né, o consumo do glicogênio e a formação de mais glicose a partir de compostos não glicídicos, para tentar restabelecer a glicemia, né? Por isso mesmo o glucagon é conhecido como hormônio hiperglicêmico. O efeito dele é um efeito hiperglicêmico. O efeito esperado dele é aumentar a glicemia. Esse é o objetivo desse hormônio. No tecido adiposo, o glucagon aumenta a liberação de ácidos graxos, remove, né, mobiliza ácidos graxos e, consequentemente, a produção de cetoácidos, porque é necessário, numa situação em que há diminuição da glicose, né, queda da glicemia, é necessário que o organismo lance mão de outros substratos de armazenamento energético para gerar energia e para poder manter a vida, né? E esses substratos, né, depois da glicose, o primeiro normalmente são os ácidos graxos. Então, o glucagon ele estimula essa liberação, esse consumo dos ácidos graxos para a geração de energia, justamente porque a ideia é que tem um teor de glicemia baixo. E no fígado, o glucagon estimula a captação de aminoácidos, porém, essa captação de aminoácidos se dá não com o objetivo de síntese proteica. Esses aminoácidos vão ser desviados para a gliconeogênese. Na verdade, os aminoácidos são os principais substratos da gliconeogênese. E isso vai acontecer principalmente no fígado. Então, o glucagon aumenta a captação de aminoácidos no fígado e os aminoácidos são destinados para a gliconeogênese, para produzir glicose. Então, não é um efeito anabólico. Na verdade, o glucagon é um hormônio catabólico. Enquanto as ações da insulina são todas no sentido de permitir a poupança, o anabolismo, a formação, a síntese, a reserva, né, a guarda, no caso do glucagon é exatamente o contrário. O glucagon é um hormônio catabólico, que é importante para manter o equilíbrio naquelas situações de déficit nutricional ou de déficit de aporte de substratos energéticos. O glucagon é importante,
né? Mas ele vai mobilizar as reservas. O glucagon ele vai mobilizar a reserva e ele vai queimar o que tiver de reserva, enfim, né? Para tentar manter a glicemia, tentar manter o balanço energético do organismo. Essas são as funções do glucagon. Essas são as funções da insulina e do glucagon, os dois principais hormônios do pâncreas endócrino. Era isso que tínhamos para o momento. Muito obrigado pela atenção de todos.